Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Negócios e Companhia da Vale TV. A entrevista de hoje vai ser com a Sabrina Becker, uma jornalista que decidiu mudar de vida, mudar de carreira e hoje se transformou numa empreendedora de gastronomia saudável. Ela vai nos contar um pouco sobre a sua vida e o que fez com que ela mudasse drasticamente de vida, de alimentação e de carreira. Fique conosco! Sabrina, muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite para falar dessa tua trajetória que é tão bonita e tão impactante. Eu que agradeço o convite, nossa, super feliz quando eu recebi. Ah, que bacana. Mas Sabrina, assim, ó, tu tem uma trajetória muito interessante de carreira, de mudança bem interessante. Tu foi jornalista durante muitos anos. Como é que foi essa tua trajetória lá do passado para tu chegar até aqui? Na verdade, eu sou graduada em jornalismo desde 2007, né? Trabalho na área desde 2004, fazendo estágios, enfim, Sim. Fiz pós-graduação na área. Mas eu sempre tive uma veia próxima da gastronomia, né? Eu sempre gostei de cozinhar muito, assim, porque isso veio lá da minha avó que me criou. Sim. Né? Minha avó me criou desde que eu nasci, para minha mãe poder trabalhar, eu ficava com ela. E minha avó sempre na cozinha e eu sempre junto com ela, né? Então eu me lembro ainda das minhas memórias mais remotas, assim, uma receita de bolo que ela me deu que eu sei de cabeça até hoje, assim. E eu me lembro de eu pequenininha que eu não alcançava nem no balcão da pia. Que amor! E isso sempre teve muito junto comigo. Então, na adolescência eu tentei empreender fazendo salgados e doces para festa, já fiz ceia de Natal, já fiz, na época que eu fazia estágio em jornalismo mesmo, teve um ano que eu fiz panetone no final do ano para comprar uma câmera digital que eu queria na época. Então eu sempre acabava indo para esse lado da gastronomia, embora o jornalismo sempre fosse a minha principal atividade profissional, Sim. né? Uhum. E aí, ano passado, quando eu acabei me desligando do meu último emprego fixo na área no jornalismo, eu já vinha com essa questão de produzir produtos, pães e bolos saudáveis para o meu consumo. Certo. Acabei começando a vender para os amigos e aí acabei pensando, não, eu acho que é para isso mesmo que a vida está me levando, vamos tentar por aí. Porque antes de entrar na gastronomia, no jornalismo, tu também empreendia, né? Tu também tinha uma empresa, tu fazia assessoria de imprensa, trabalhou em vários, para alguns veículos, para algumas empresas também nesse setor, que hoje está num processo de mudança muito grande, Sim, né? verdade. Como todo bom jornalista, né? Eu sempre fazia vários freelas, depois acabei abrindo a minha empresa, fazendo assessoria de imprensa, produção de conteúdo, de texto, de várias formas. Me especializei também em revisão de texto, né? E trabalhei com isso durante muitos anos. Ainda faço algumas coisas nessa área, mas hoje em dia a minha principal função é dentro da gastronomia saudável, né? E tu é natural da onde, Sabrina? Eu sou nascida aqui em Novo Hamburgo mesmo. Porque eu sempre tenho uma referência de ti em Campo Bom. Sim. Né? Tu tem uma relação forte lá também. Sim, eu adoro Campo Bom. Mas é uma cidade muito linda. Sim, porque como eu corro, né? Eu sou corredora amadora hoje em dia. Então, Campo Bom é uma cidade muito linda para correr, porque eles têm a ciclovia que é toda arborizada, a cidade é toda muito bem cuidada, os moradores ajudam a cuidar de tudo, então é um ambiente para quem corre, para quem pratica atividade física ao ar livre, é uma cidade que te convida, né? Sim. E eu fui morar em Campo Bom em 2009, fiquei lá por 3 anos, voltei para Novo Hamburgo. Aí depois, agora em 2016, a gente foi morar em Campo Bom de novo.
E agora voltei para Novo Hamburgo mais uma vez em função do negócio. Porque são cidades muito próximas, né? Sim. E Sabrina, assim, ó, qual foi o momento que tu decidiu que, assim, eu acho que foi uma sucessão de coisas, tu falaste agora há pouco que a vida foi te levando, mas nesse período que tu estava como jornalista, houve algumas guinadas aí na tua vida pessoal, tu tinha aquela questão, estava comentando do peso, do excesso de peso que que te incomodava, te prejudicou, teve uma cirurgia. Como é que foi aquela fase ali da tua... que foi norteando para a tua mudança de carreira, assim? Na verdade, eu tive toda uma mudança pessoal, né? Durante toda a minha vida ali, dos 20 e poucos anos até o início dos meus 30 e poucos ali, eu tive sobrepeso. Então, no ano em que eu me formei, eu me lembro que eu cheguei ao ápice do peso, assim, eu cheguei a pesar quase 100 quilos. E aí eu me lembro no dia da prova de toga, que a moça chegou com uma toga enorme para mim, e eu não me enxergava daquele tamanho. E aí ela me disse, essa aqui. Eu disse, não, tá louco, essa toga é muito grande, tem que ser uma M para mim. E a M, óbvio que não entrou. E ali eu meio que tive um choque de realidade, assim, sabe? Eu não me enxergava daquele tamanho. Tive que passar por um processo de... Naquela época eu emagreci um pouco, 2007. Só que sempre foi uma luta muito grande. Eu emagrecia, aí depois eu engordava tudo de novo. Porque eu tinha sempre aquele pensamento de que, eu vou passar por uma dieta e depois eu posso comer tudo que eu quiser quando eu emagrecer. Sim. E daí, obviamente, quando eu voltava aos velhos hábitos... Dava o efeito sanfona. O efeito sanfona engordava mais ainda. Então, sempre porque as células têm memória, né? Lógico. Até hoje, né? Se eu começar a comer muito assim, eu engordo fácil. E então, em 2015, eu acabei começando uma reeducação alimentar, porque eu sentia necessidade realmente, assim, eu estava com meus exames de colesterol, triglicerídeos, glicose, tudo muito alto, tudo alterado. Para a idade que tu tinha, minha muito idade, jovem, 35 anos na época eu tinha. E aí eu pensei, poxa, tem que fazer alguma coisa. O meu marido, ele é da área da saúde, da educação física, né? Ele é estudante de educação física e sempre amou muito esporte. E aí a gente começou a conviver e ele já cuidava muito da alimentação. E aí começou meio que um conflito, porque eu sempre comendo muito, muito errado, né? E ele fazendo tudo certinho, e aí ele começou a me puxar. Aí eu comecei a fazer uma reeducação alimentar em 2015. Aí eu eliminei 20 quilos nesse processo. Nesse meio tempo eu comecei a correr também, né? Para ajudar na perda de peso e tal. E em 2017 eu estava no ápice da minha forma física, assim, eu estava correndo, estava treinando, estava muito legal. E aí eu machuquei meu joelho. Aí eu rompi o ligamento do joelho, aí parei tudo, daí ficamos naquela. Faço cirurgia de reconstrução, de reconstituição, não faço, vou ter que ficar parada muito tempo. Acabei fazendo, graças a Deus, né? Só que daí eu passei um tempo realmente parada, sem fazer atividade física. Sim, não tem como com o joelho. Não. Até depois voltei fazendo só membros superiores na academia musculação, mas para voltar a correr e a fazer... mais impacto nas pernas demorou, não tinha como. Não, meio ano. Só que daí nessa época eu estava em casa, parada, sem poder fazer nada, né? E aí eu me lembro que a minha nutricionista na época, ela tinha me mandado umas receitas de pão e bolos. E eu, vou tentar fazer uma receita de pão integral em casa. E comecei a fazer. E postei no meu Instagram. E aí o pessoal começou a pedir. Eu me lembro que a minha chefe, na época lá na Fevalha, a Sol, me pediu, traz que eu compro de ti. Eu disse, nossa, mas nem sei como vender, como fazer para vender, não faço nem ideia, né? Claro. E aí eu sei que eu comecei a fazer, porque eu fazia até hoje, né, o meu pão 100% integral, multigrãos, que é uma coisa que é difícil de tu encontrar. Sim, até porque encontrar a liga para fazer, né, pão deixar ele maciozinho, deixar ele com sabor. Exatamente. E aí quando falava em pão integral, todo mundo já torce o nariz, Isso. né? É pão pesado, é pão cheio de alpiste, cheio de coisa. E aí só que eu ficava pensando assim, poxa, mas a alimentação saudável, ela tem que poder sabor, ser gostosa também, né? E aí foi nisso que eu comecei a fazer os pães e os bolos integrais. E aí no ano seguinte comecei a fazer mais uns bolinhos para vender também. Só que eu fazia isso como uma segunda fonte de renda, fora do meu horário de trabalho, em horários alternativos quando dava.
E aí, no ano passado, acabei me desligando do meu último emprego fixo. Só que daí, nisso, eu já estava produzindo umas 2 vezes por semana, né? Sim. E aí, acabei fazendo um outro treinamento lá, um projeto de uma amiga minha muito legal, Faça Acontecer, que é justamente para esse direcionamento de vida, assim, sabe? De tu planejar e começar a enxergar como o universo tá, para onde o universo tá te levando. Olha só, foi num evento isso? É um projeto com encontros mensais, onde tu faz o planejamento de todas as áreas da tua vida. Olha só. Com a Leila Miller. Não é bem tipo coaching. Um coaching, é mas não chega a ser. Sim. Porque e aquilo ali foi, eu sempre falo pra ela que aquilo ligou minha chavinha, assim. Que bacana. Porque eu sempre tinha muito aquela coisa de que eu preciso estar no emprego fixo, com plano de saúde, com estabilidade, tudo certinho. Né? Até pela minha criação germânica, a gente tem aquela... É verdade, todos né? nós somos assim. E tinha muito medo de arriscar, de investir. E aí, como Faça Acontecer, isso mudou minha cabeça, assim, mudou muito meu pensamento. E eu pensei, não, eu acho que tudo na vida tá me levando para esse lado. Tudo tá tentando me mostrar que é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Porque a alimentação saudável e a atividade física passaram a fazer parte do meu dia a dia. Né? Sim. E aí foi quando eu decidi realmente levar a massa magra a sério, investir e fazer disso a minha profissão. Né? Certo. E aí isso foi em que? Foi agora Foi no final passado? do ano passado, foi novembro do ano passado. Eu comecei o Faça Acontecer em novembro. Ali novembro, dezembro eu já tinha... Mas falando ainda da tua vida pessoal, uma coisa que me impacta assim, foi o fato de que tu te tornou uma atleta mesmo, né? Que começou mais como um cuidado e tudo mais. E então, além de tu empreender hoje na tua área, tu corre, tu participa de competições. Como é que é isso? Como é que isso acontece ou aconteceu? Isso também por incentivo do meu marido, né? Que ele sempre me dizia, tu tem que correr para desenvolver melhor o teu emagrecimento, para potencializar, na verdade, o teu emagrecimento. Quando tu começar a correr, tu vai ver que vai ser mais fácil e tal, porque a corrida, tu acaba gastando bastante energia nisso, né? E eu sempre pensava, imagina, correr, como? Porque quando a maioria das pessoas, quando pensa corrida, né? Corrida é um esporte de velocidade, e na verdade não é. A corrida é muito mais resistência, claro, dependendo do objetivo da pessoa. Claro, tu não quer ser uma medalhista de 100 metros rasos. Exatamente. Só que quando a gente fala em corridas, logo as pessoas pensam, não consigo correr uma quadra. Mas é que a pessoa não tentou para ver se ela consegue ou não. Mas é que a gente tem tanto na nossa cabeça aquilo de não conseguir as coisas. É que o não é mais fácil para tudo na vida. Tudo é não. Exato. Quando a gente devia dizer assim, o não eu já tenho. Exatamente. E aí eu me lembro que eu comecei a correr, o primeiro dia que eu fui correr com o pessoal da academia, os amigos, e eu dizia, gente, mas não consigo. E aí um casal de amigos meus, o Fernando e a Nina, não, a gente vai contigo. Mesmo que tu caminhe, a gente vai caminhando do teu lado. Eu disse, então tá. A gente fez 5 quilômetros, eu caminhei umas 10 vezes nesses 5 quilômetros. Só que isso foi o start para eu começar a correr depois, né? E outra libera o hormônio, a endorfina. Nossa, né? Que aí bom. A sensação de prazer, de coisa realizada é muito bom, né? E muito de superação pessoal, porque a corrida é muito mais um esporte onde tu compete contigo mesma do que com o outro. Sim. Porque a cada corrida tu tenta ser melhor do que tu foi na anterior, entendeu? Sabrina, nosso primeiro bloco já está terminando, mas no próximo tu continua contando um pouquinho sobre isso e aí a gente vai falar um pouco sobre essas tuas receitas e como é que estão teus projetos na tua vida profissional, pode ser? Pode ser. Então tá, pessoal, fique conosco, já a gente está de volta. Olá, pessoal, estamos de volta para a segunda parte da entrevista com a Sabrina Becker, que está dando uma lição de vida para a gente, falando da sua superação, de como é que se tornou meia maratonista. Como é que é isso? Não acredito. Como assim? Então, né, isso até no início desse ano para mim era impossível, né? Se falassem, tu vai ser meia maratonista, tu vai correr 21 quilômetros, eu daria risada da cara da pessoa.
Mas eu tenho meu professor de corrida, que é o Juliano Guarnieri, que quando eu retornei da cirurgia do joelho, eu procurei uma assessoria de corrida, porque pensei, né, agora eu já não tenho mais o joelho que eu tinha antes, Pois então tem que ter alguns cuidados. E essa cirurgia, ela é muito invasiva, né? Bem complicada. Eu achei que seria bem mais simples, assim. Não, mas ela é bem complicada. E aí eu voltei em fevereiro de 2018 a correr, depois de ter feito a cirurgia em agosto de 2017. Depois de muito incomodar ele, eu voltei em fevereiro, porque eu queria correr. E aí a gente começou os treinamentos e tal. Aí em novembro eu fiz a minha primeira prova de 10 quilômetros. Nunca tinha feito 10 quilômetros. Tinha feito 3, tinha feito 5, 7, 8, mas eu pensava, nossa, 10 quilômetros é muita coisa, né? E em novembro eu fiz. Aí tá, passou a prova, choradeira. Eu sempre choro, né? Sempre quando eu termino uma prova eu choro. É que libera, né? Sim, libera daí toda eu lembro, a tensão. e aí eu lembro de tudo que passou, enfim. E aí, depois da prova, no feedback que a gente sempre tem depois das provas e tal, a gente foi conversar e dele, eu acho que tu pode fazer então 21 quilômetros em junho. E eu dei risada. Simples assim. 21 quilômetros, gente, né? Daqui a São Leopoldo, sei lá até onde vai. Aí eu disse... Porto Alegre. Eu dei risada, disse, Juliano, dele, eu tô falando sério? Tá, mas como que eu vou fazer isso? Eu disse, como tu chegou nos 10 quilômetros, tu vai chegar nos 21, eu vou te dar uma planilha, porque a gente tem uma planilha de treino. Então, na época, eu tinha 4 treinos de corrida por semana e 2 de musculação, né? Porque a gente tem que fazer o reforço muscular também, não é só sair correndo, sim, né? Que uma senão louca não dá lá. certo, né? E daí estoura o outro joelho junto. E aí eu comecei os treinamentos e tal, só que assim, é bem puxado, porque tu imagina 4 treinos por semana, tu tem que encaixar dentro da tua rotina, porque tu tem que fazer. Não pode, tipo, hoje não tô afim. Hoje tá chovendo, hoje tá frio. Não, tu vai com frio, tu vai com chuva, tu vai, não importa como. E eu acho que isso, Sabrina, isso é essa disciplina se leva para a vida. Sim. Esses dias eu fiz uma entrevista com uma coaching, a Alessandra Becker, que é da Golfinho, e ela disse que existe a motivação e existe a disciplina. Exatamente. Motivação todo mundo tem. A disciplina para isso é a grande virada, a grande sacada das pessoas, e eu acho que isso serve para tudo. Inclusive, e principalmente, eu acho, falando de carreira, na nossa vida profissional. Com certeza. Porque a disciplina, que nem você deu uma guinada, tu tinha uma profissão, e agora tu está se disciplinando, tu está super motivada para empreender, porque deu para perceber que trabalhar com esse nicho na gastronomia de alimentação saudável é a tua motivação. Mas a disciplina para levar essa empresa adiante, né? Então, porque tu constituiu uma empresa, tu está investindo em equipamentos, tu agora vai ter que ir para o mercado, tu vai ter que produzir, tu vai ter que buscar clientes. Como é que está sendo esse processo, então, saindo da vida de meia maratonista para isso? Dá para fazer um paralelo, uma similaridade nisso? Eu sempre falo que a corrida, ela é, para mim, e acredito que para toda pessoa que corre, ela é muito mais do que só o esporte, porque a corrida ela te mostra disciplina e força e resiliência, porque quando tu tá correndo, principalmente que nem numa prova de 21 quilômetros, chega uma hora que tu começa a sentir dor. Certo, claro. E aí, o primeiro pensamento, aliás, na verdade, toda a prova, todo o treino de corrida que tu for fazer, chega um momento que começa a ficar desconfortável. E o teu cérebro começa a te dizer, vamos parar, porque tá doendo, tá desconfortável, tô cansado, tô com sede, sei lá. O cérebro sempre vai fazer isso, né? Sempre vai tentar fazer tu voltar para tua zona de conforto. E a corrida te ensina isso. A tu focar no teu objetivo independente do que aconteça. Então, nos 21 quilômetros, teve a Leila, essa do Faça Acontecer, que foi comigo os 21 quilômetros da prova todinho, do meu lado, e ela viu que eu chorei umas 3 vezes porque eu estava com dor, eu estava cansada, porque eu ainda compenso do outro lado por causa do joelho operado, né? Então, é bem ruinzinho. Só que o tempo inteiro eu estava pensando, eu não vou desistir, porque eu vim aqui para correr 21 quilômetros, eu não vim para correr 18, eu não vim para correr 17, eu não vou parar, sabe? E isso eu levo para muita coisa da minha vida agora, inclusive para o empreendedorismo. Isso.
Porque não é fácil, né? Não. Quem empreende. A gente tem medo, a gente passa por dificuldades, às vezes as coisas não dão certo, tu tá tentando e o troço não funciona. E chega uma hora que tu tem que pensar, não, mas uma hora vai dar certo, é só eu continuar tentando, continuar fazendo o que precisa ser feito. E nesse caso, quais são hoje, ali na tua cozinha, no teu novo dia a dia, quais têm sido as maiores dificuldades ou a maior dificuldade? Hoje em dia já está bem melhor estruturado para mim. Antes era pior, né? Porque você morava num lugar menor, eu fazia sem em toda casa. a estrutura. Exatamente, eu produzia tudo em casa. Hoje eu montei minha cozinha, então eu tenho todo o equipamento que eu preciso à minha disposição e consigo organizar de forma a otimizar minha produção. Já coloquei um motoboy para fazer minhas entregas, que antes eu também fazia. Antes eu fazia tudo. Que demais! Eu fazia tudo sozinha, né? Uhum. Mas eu acho que a maior dificuldade é justamente continuar fazendo aquilo que eu preciso fazer, apesar de às vezes estar cansada, né? Às vezes estar desmotivada. Sim, é porque porque quando a gente empreende, a gente está sozinho por enquanto, né? Somos, eu S.A., né? Isso aí, é bem isso. Então, a gente já não tem mais domingo, não Exato. tem mais a folguinha que a gente tinha antes. Então, isso dá Sim. Puxa, tá todo mundo descansando e eu aqui assando pão. Exatamente. Né? Dá uma... E como, por exemplo, eu participo de eventos nos finais de semana, então é minha opção, né? Sim. Eu optei por fazer isso, só que eu sei que os eventos de finais de semana para mim são muito importantes. Então eu vou ter que fazer, né? Só que é diferente porque como eu estou fazendo uma coisa que é o meu negócio, eu sinto um prazer tão grande em ver, em sair com as minhas coisas, expor e ver que as pessoas estão gostando. Até porque eu sempre comento com os meus clientes, né? Eu só vendo aquilo que eu já testei e que eu gostei. Já testei receitas que não gostei, que não ficaram legais, então eu não vendo. Para construir esse teu cardápio, Sabrina, tu teve o apoio de uma nutricionista, de algum especialista em alimentação? Porque a gente não pode simplesmente achar que está fazendo tudo certinho e de repente não é bem aquilo, porque existem profissionais que têm mais capacidade. Como é que tu te cercou de pessoas, né, ou de conhecimento para fazer o que tu faz? Sim. Na verdade, as primeiras receitas eu ganhei justamente da minha nutricionista, certo, né? Que sempre passou para mim muito aquela questão de que alimentação saudável não é só o adoçante, o que não tem caloria, o que é magro, né? Tanto que tu faz pão e bolo. Duas coisas que aparentemente não combinam com dieta. Exatamente, né? Mas é justamente... Que a gente ama, todo mundo ama mas é justamente... um pãozinho, um bolinho quente. Exatamente. E é essa proposta de mostrar que tu pode te alimentar de forma saudável, comendo aquilo que é gostoso, né? Então, foi a minha primeira nutricionista, com quem eu comecei todo o meu processo de emagrecimento, que me passou as primeiras receitas de pão e bolo, a Adriana Corsetti, que é um amor. E depois eu fui fazendo cursos, né? Porque não tem como. Então eu fui fazendo cursos com outras nutricionistas, com chefes. E o último curso que eu fiz, agora no final do ano, foi com uma chefe de Santa Catarina, um curso de confeitaria saudável. Nossa, que então, demais! Todo voltado para alimentação sem glúten e sem leite, que eu era super resistente. Muito, muito resistente mesmo, porque não adianta, né? A gente vive de moda, né? Sim. Então, isso está muito em moda. Às vezes as pessoas acabam pedindo ou querendo consumir o que não tem leite, que não tem glúten, mas nem sabem por quê. Certo. Né? Porque às vezes está na moda, é sem leite, sem glúten, eu vou comer. E achando que não precisa desses dois ingredientes. Exatamente. E precisa sim. Exatamente, né? Sabe? Então, tem pessoas que optam por tirar da sua dieta, mas tem que ter um motivo. Aí é uma outra questão, né? Mas eu tenho todo o acompanhamento nutricional também da Daya Fir, que é minha parceira do desafio e de vários outros projetos de palestras que a gente tem também, que também já fez as tabelas nutricionais dos meus produtos. Então tem todo um acompanhamento, né? Eu não saí por aí só pegando receita da internet. Decidi empreender, vou fazer pão e bolo e vou dizer que é saudável. Exatamente. Não, houve todo um investimento pessoal, financeiro, para que você pudesse chegar a esse ponto. E atualmente, Sabrina, tu só faz
pão e bolo, o que mais tu faz? Ai, faço um monte de coisa. Faço pão integral, faço bolos integrais e funcionais. Faço a linha sem leite, sem glúten, que tem o brownie do bem, que é uma delícia. Faço pão de queijo sem queijo, que é o pão de beijo, que a gente chama. Tem tortinha salgada de atum e de frango. Tem, o que mais? Tem bolo de pote agora também, que é meu último lançamento, que o pessoal ficou enlouquecido também, sem leite e sem glúten, que é uma delícia também. E aí tô ampliando o cardápio, mas, E tu tem aquele cuidado, porque tem pessoas que são alérgicas que não podem ter contato com produtos feios, pode até ser sem glúten, mas o forno tem que ser diferente. Sim. Isso tu tem esse cuidado Não, ou ainda não, tu deixa bem claro que, olha, gente, Sim. não é para quem é para quem é celíaco e para quem é isso, alérgico. Isso. Não. A nossa linha de produtos, ela pode conter traços justamente porque na minha cozinha eu faço os dois tipos de alimento, né? Certo. Então não é indicada para quem é alérgico, a proteína do leite, para quem é celíaco. Mas é sem leite e sem glúten. Dentro dos preparos a gente não usa leite e nem glúten nessa linha separada. Né? Certo. E quais são os próximos passos agora, Sabrina, tua empresa? Então, na verdade, ela é uma bebê, está em formação. Tu está vendendo só aqui na região? O que tu pretende agora para o médio prazo? A gente já está com vários pedidos para ampliar, né, a rede de atendimento. Sim, Só que como eu trabalho muito com produtos frescos, então eu opto por fechar mais a distribuição para não correr o risco de chegar um produto estragado para o cliente, entende? Ou acabar estragando Porque a validade deles é bem menor, curta, né? Exatamente, porque não vai nada de conservante, corante, nem nada disso, né? Isso é uma das prioridades. Então a gente atende por enquanto Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos e Sapiranga. Sim, e daí tu distribui direto, tu não tem parcerias, por exemplo, com padarias, com outras distribuidoras, não, tu faz e distribui direto. A gente tem, na verdade, a gente trabalha com entrega, né, direto pelo motoboy, que a pessoa faz o pedido direto com a gente combina a entrega em dias específicos, tudo sob encomenda, porque justamente eu faço por no causa dia, da validade. exatamente, para ficar bem fresquinho. E a gente tem pontos de venda em Campo Bom na VIP Suplementos, normalmente em lojas de suplementos e produtos naturais, né? Sim. Em Sapiranga na Intensidade Máxima e em Dois Irmãos na Wellness e Fitness. São 3 lojas que a gente tem distribuição. E que daí tu entrega um volume definido e... na verdade, tudo sob encomenda. Eles encomendam ou com a loja ou comigo, a gente entrega lá e a pessoa retira lá. Ah, não é uma encomenda da loja, não. É do cliente da loja. Exato. Que... Ah, certo. Exatamente, porque tem essa questão da validade, né? Então a gente faz já o pedido certinho para não ter problema. E também tem a nossa sede aqui agora na Tupi, que quem quiser retirar lá com a gente também pode combinar e retirar lá. Sim, então agora é só crescimento, é só estabilizar e de repente daqui a uns dias crescer, ter mais funcionários, porque enquanto tu estás... Tu e a tua mãe, parceira, Sim, né? muito As nossas mães sempre são as nossas primeiras sócias, Verdade. né? Muito bom. Sabrina, nosso tempo terminou. Desejo para ti todo o sucesso do mundo, muito sucesso mesmo nesse teu projeto. Obrigada. E sempre que tiver novidades, liga aqui para nós, para tu conversar com a gente. Com certeza, eu que agradeço pelo convite. Muito, muito obrigada. Tá certo. Nosso Negócios e Companhia vai ficando por aqui. Continuem com a programação da Vale TV e até o próximo programa.